Braulio Lara. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Célio, presidente da BH Trans. Obrigado por ter vindo aqui à nossa CPI. E dando continuidade, então, às perguntas, o meu colega que me antecedeu já fez algumas introdutórias, mas eu queria frisar alguns pontos aqui para que a gente deixe bem claro para a nossa população. Mas antes mesmo dessa pergunta, eu acho até para contextualizar, gostaria de que o senhor respondesse, até para as pessoas conhecerem melhor, o senhor é um profissional que já atua há muito tempo, né? Na BH Trans. E eu gostaria que o senhor falasse para todo mundo há quanto tempo que o senhor trabalha na BH Trans, qual que foi sua trajetória profissional na BH Trans até o momento. Obrigado, vereador, pela pergunta, porque eu acho que é uma oportunidade para falar da minha história, é uma oportunidade para falar da história da BH Trans, e é uma história de luta, uma história de trabalho, e uma história, junto com os meus colegas de serviço, uma história de entrega para essa cidade. Vereador, eu passei no concurso da BH Trans para analista de tarifas e custos. Eu devo ter ficado de 2 a 3 anos na função de analista e fui convidado e aceitei para ser gerente de controle da BH Trans. A minha formação... O senhor entrou quando? Foi quando? Em 95, eu entrei em 92, 92, né? E aí, 95, não tem a data precisa das mudanças, mas tem uma noção. Eu sou formado em administração, a minha pós-graduação é em finanças, o meu mestrado é em gestão econômica, e aí eu fui ser gerente de controle. Depois da gerência de controle, eu fui gerente de transportes, passei 4 anos, depois mais 4 anos de gerente de transportes, eu fui para coordenador de projetos, e depois de coordenador de projetos, eu fui diretor de planejamento durante 8 anos, e agora, os últimos 4 anos, eu fui o diretor-presidente da BH Trans. Ok. O senhor está atuando atualmente em qual área? Eu sou assessor, atualmente eu sou assessor da presidência. Bem, o senhor Diogo Prosdóximo esteve aqui na semana passada, né? E, após questionamentos, ele falou muito da questão de inverter um pouco a lógica de tratamento dos problemas, né? De não esperar o problema chegar para ele ser solucionado, e sim observando, principalmente, a informação que é captada pela população, de tomar atitudes proativas aí para não deixar realmente a percepção da BH Trans, da qualidade de serviço da BH Trans, ficar tão baixa igual hoje está. Gostaria de saber do senhor a respeito dessa posição sua, principalmente no período que o senhor foi presidente, de proatividade em cima dos problemas colocados pela população, principalmente no que tange à questão do transporte coletivo. Você, em algum momento, teve incapacidade de resolver os problemas por causa do contrato de licitação, o contrato das concessões de ônibus? Você conseguia identificar problemas que não eram possíveis de resolver? Bom, vereador, olha só. Quando nós assumimos a presidência e o prefeito nos convidou para trabalhar e conduzir a BH Trans, ele fez uma encomenda. Falou, nós temos que trabalhar para a população mais carente da cidade. Então, nós estamos trabalhando nesse período, para resolver alguns problemas. E nesse ponto, nós tivemos absoluto sucesso. Nós, vereador, só para o senhor ter uma ideia, coisa que não se fazia há muito tempo na cidade, nós criamos inúmeras linhas. E criamos linhas, vereador, em situação que era, assim, premente a criação de linhas.
Nós criamos uma linha, vereador, lá no bairro Tupi Lagedo, é uma rampa para andar lá, criamos uma linha no bairro Montes Claros, que também é uma ocupação e é onde as pessoas tinham que andar muito tempo para olhar. Nós criamos, vereador, uma linha, olha, a gente às vezes não entende. Aqui no bairro Taquaril, você tem o comércio embaixo e as residências lá no Alto do Morro. Quer dizer, você tem a residência o tempo todo. As pessoas faziam compra embaixo e tinham que subir com as sacolas uma rampa gigantesca. Nós criamos uma linha ali. Aqui, na comunidade aqui da Serra, aqui, o famoso ônibus do busão, foi a minha primeira reunião com a comunidade. A hora que eles me convidaram para ir lá, e eu fui, e vi o que eles tinham que andar, essa linha saiu com 40, 50 dias. Lá do lado do Barreiro, tinha o pessoal lá do BID, do bairro Milionários, que fazia o comércio do dia a dia, as suas compras, no bairro Betânia. Mas a linha aí era para o Barreiro, e eles queriam ir para o Betânia. Nós criamos essa linha. Criamos outras, que não era assim do impacto tão popular, mas tinha uma reivindicação antiga da comunidade do bairro Santa Terezinha, que tivesse uma linha de ônibus que ligasse o Paquetá e viesse pela Pedro II. De tal sorte que nós criamos só mais uma aqui, só para lembrar. O pessoal da Serra, nessas conversas com a comunidade da Serra, nós percebemos, através da conversa deles, que o BH Shopping, a região do Belvedere, era um polo importante de emprego para eles. E não tinha uma linha direta, tinha que pegar uma para o centro, e do centro pegar outra. Nós criamos uma linha, roda, passa lá na Bandeirantes, leva a comunidade para lá. Então, olha só, naquilo que nós identificamos como necessidade da população, e onde a regra do contrato permitia criar, a gente criou, e nós fizemos. Agora, contrato... Mas esbarrava ou não no contrato? Não, mas contratos são partes, né? Claro. Então, você tem uma cláusula lá, por exemplo, que identifica o tempo e a ocupação de lotação dentro do ônibus. Se você quiser fazer melhorias de qualidade para além do que está ali no contrato, você vai remeter para outra cláusula, que é do desequilíbrio econômico e financeiro. Então, todas as vezes que você tem que mexer, você tem que respeitar as suas cláusulas. Nesse sentido, o contrato veda, tanto para nós quanto para eles, também algumas coisas, porque não adianta ele querer piorar o serviço, porque também está no contrato. Então, o contrato é uma peça jurídica que coloca os dois dentro de uma mesma situação e para que ali os dois possam fazer. Não está adequado? Você tem que fazer um aditivo, aí é processo de negociação e de resultado. Essa questão do contrato, né, o reequilíbrio econômico que está previsto, inclusive, dentro do instrumento, ele justamente está lá para ajustar, né? O senhor bem disse numa resposta anterior que na época, quando esse edital foi projetado, sequer se pensava ainda em ter aplicativos funcionando igual a gente tem hoje, né? Não só na questão dos serviços concorrentes, como os aplicativos aí para empresas de transporte particular, como também a questão do próprio aplicativo na mão do usuário, para ele tentar, inclusive, definir sua rota, coisas assim. Até a BH Trans tem esforços nesse sentido, mas a percepção é de que acabam não tendo uma usabilidade que adere realmente à população. Mas aí, justamente nesse aspecto, existindo a cláusula do desequilíbrio, né, do desequilíbrio econômico, quantas vezes, ou com qual frequência ela foi invocada para uma revisão? Era frequente ou isso acabou ficando em momentos muito pontuais dessa trajetória de 2008 para cá? O que o senhor tem conhecimento a respeito disso? Bom, o que ocorre? Até onde eu posso acompanhar e daquilo que diz respeito. Lá no contrato já tem previsão de revisão. Então, de 4 em 4 anos, você
refaz para ver se teve ganho, se teve produtividade. Então, de 4 em 4 anos, então isso é contratual. E todas as vezes que se você se propõe uma melhoria, e essa melhoria traz algum desequilíbrio, eles vão alegar o desequilíbrio. Então, um exemplo foi o decreto que instituiu os ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, que foi um grande avanço, vereador, na qualidade do serviço da cidade. Porque o ônibus de suspensão metálica é diferente, mas é um ônibus mais caro. As empresas alegaram que isso traz um desequilíbrio e que na época dos 4 anos aí, isso teria que ser feito às contas, porque efetivamente, na visão deles, isso pode trazer mais custo. Na nossa visão, poderia trazer mais passageiro também. E mais passageiro é mais receita. Então, portanto, você poderia compensar o equilíbrio. Foi uma decisão acertada do prefeito, fazer o decreto, e acho que se não tivesse aí a questão da pandemia, que fez uma outra coisa, poderíamos estar num caminho aí, nesse quesito de melhoria contínua. Mas essa interação, ela acontecia com frequência ou não? Porque 4 em 4 anos, pelo que eu percebi, analisando a documentação toda, é que era o prazo mais longo, mas tinha a prerrogativa, por exemplo, de se discutir isso até em períodos menores, principalmente porque a cláusula de reajuste do valor do contrato é anual. A passagem de um ônibus tinha que aumentar todo ano, teoricamente, ou ajustar-se, né? Porque isso é uma das grandes questões quando se fala em caixa preta, é todo mundo entender por que a passagem tem que aumentar, ou seja, qual que é a justificativa disso, por que é necessário. Então, volta a questão para o senhor. Perfeito. Eu vou tentar dividir aqui para responder. Vamos pegar a parte do reajuste da tarifa. É uma fórmula paramétrica, estática, está no site da BH Trans, qualquer um pode fazer a conta. No seguinte sentido, quais são as causas? Reajuste salarial. Então, ela tem uma parte que ela vai representar o reajuste salarial dos trabalhadores. Reajuste do óleo diesel, uma parte que vai reajuste do preço do veículo, salários administrativos, pneu, essas coisas. Então, o reajuste da tarifa, ele tem por objetivo ressarcir a empresa para o aumento dos seus custos. É como se nós dois fôssemos sócios de uma construtora e tudo subiu e a gente precisava aumentar o preço do apartamento. É esse. A parte do que diz respeito ao desequilíbrio e a revisão de 4 em 4 anos, a gente iria medir se houve algum fato que provocasse desequilíbrio, e mais, não é só para um lado, não, é para o outro também. Se houve algum fato que aumentasse a produtividade e houvesse ganhos de produtividade. Quando eu falei que o contrato, lá atrás, ele trouxe coisas novas, eu acho que, por exemplo, a consultoria que prestou esse serviço de assessoria para a prefeitura foi muito feliz, por exemplo, nesse aspecto. Pelo menos eles pensaram nessas questões todas. Tem aqui os custos do dia a dia, que você vai fazer ano a ano. Se não aumentou, não tem reajuste. E o macro, você refaz aí na revisão. Ok. Considerando, então, que a população sempre reclamou, o senhor comentou que várias linhas foram criadas, né? Eu tenho certeza que diversas outras foram pedidas e foram negadas também, porque chega numa situação que a BH Trans tinha que ir lá negociar em cima da capacidade desse contrato. Quando uma linha nova foi criada, outra foi reduzida ou tirada? Vereador, obrigado pela pergunta, porque me dá uma oportunidade da gente explicar. Como que se cria uma linha de ônibus? Linha de ônibus é transporte de massa. Tem que ter volume de demanda. Não adianta eu e o senhor queremos ir daqui lá para o Buritis depois dessa sessão e a gente querer uma linha de ônibus para transportar só nós dois. Nós dois vamos pegar táxi e vamos para lá de táxi, porque uma demanda só para nós dois. Então, toda a cidade, olha
como é que é a nossa cabeça, e olha a curiosidade, vereador. Todo mundo, em qualquer bairro, quer uma linha de ônibus para a região hospitalar. Por quê? Porque o dia que eu ficar doente, eu tenho um ônibus para lá. Agora, tem estrutura financeira para sustentar uma linha que eventualmente, então, precisa. Então, quando alguém faz um pedido, uma comunidade faz, eu vou dar um exemplo de uma que nós negamos, estamos estudando lá para tentar fazer. O pessoal da cabana de Pai Tomás também frequenta o comércio do Betânia. Eles têm uma reivindicação forte para lá, inclusive com transporte suplementar. E o transporte suplementar falou que topava fazer a viagem. Eu falei, vai perder dinheiro. Porque é o volume de passageiro que tem, mas não é um volume que sustenta uma linha de ônibus. Nesse caso, são negados. E aí entra a integração tarifária. É igualzinho a linha de metrô. A linha de metrô, onde tem uma rede boa de metrô, ela é fixa. Mas você tem a integração que permite você descer de um e pegar o outro e andar. Então, você vai resolver esse problema a partir de uma política de integração tarifária. Esse assunto da integração tarifária é bem interessante. É o óbvio, né? A gente poderia, por exemplo, igual o senhor acabou de comentar, de sair lá do bairro Buritis e vir para cá e usar as melhores linhas para diminuir a caminhada. Só que na prática não é assim que acontece. Se a linha de fato estiver muito afastada, se qualquer baldeação que você fizer, o preço para o passageiro aumenta de forma geométrica praticamente, né? Ele vai usando trechos de outras linhas e ele não vai conseguir chegar no destino com um custo razoável e às vezes nem com o tempo razoável. A questão é, esse tipo de análise eu tenho certeza que os técnicos e engenheiros que compõem o quadro da BH Trans já perceberam. Por que não implementam? Na prática, hoje a integração é muito fraca. Por que não? Porque o questionamento do morador, senhor Célio, é justamente o seguinte: problemas a cidade tem e ela vai apontando os problemas. E a percepção é de inércia dos órgãos públicos. Como que o senhor enxerga essa questão? Vereador, a política tarifária nossa hoje permite integração de qualquer linha com qualquer linha. O usuário pegar uma linha, ele desce, ele pode pegar outra linha pagando um percentual a mais. Entendeu? Então, vou só fazer até um comparativo. O vereador Dolim fez uma pergunta, mas vamos pegar São Paulo, onde a integração tarifária é livre. O pessoal da área técnica fala assim, integração tarifária livre não funciona, porque ela leva a perdas de eficiência no sistema. Você tem que, sempre que tiver, você cobra um delta para a pessoa racionalizar e fazer o melhor caminho. Então, a política tarifária existe. No domingo, olha, vereador, é engraçado, no domingo, nós não se cobra a segundo deslocamento. Ele pode andar na rede e tudo. Mas como ele às vezes não sabe, às vezes a gente percebe que ele andou um pedaço longo, e as pesquisas mostram isso, por desconhecimento. Então, eu acho que a política tarifária pode melhorar, pode ter mais integrações, inclusive, com a região metropolitana, que não tem, e não é por nossa culpa, não é pelo município de Belo Horizonte, é que a integração metropolitana depende de dois, de nós e deles, e eles têm que querer para fazer, então não adianta a gente ficar lá insistindo, ligando, marcando, se não quer namorar, não tem jeito. Mas a política tarifária, ela pode, eu acredito que com esses novos meios de aplicativo, e depois se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de falar, a gente pode avançar, mas ela funciona, pode não ser o melhor racional. Ok. Eu, seguindo na linha, o senhor também fez um outro comentário, né, que o nosso prefeito Alexandre Calil, quando entrou, encomendou, de fato, uma gestão que atendesse a população que usa o ônibus, né? População trabalhadora, que está ali no dia a dia. E, logicamente, o discurso de campanha que o senhor prefeito Alexandre Calil utilizou era que vamos abrir a caixa preta da BH Trans. E aí, o senhor chega, então, junto com essa nova gestão, e
você tinha ali na sua frente abrir a caixa preta, que você já acreditava que ela não existia enquanto caixa preta. Existia talvez uma questão da população não perceber todos os detalhes sobre a atuação efetiva da BH Trans. Nesse quesito específico, daquele ponto em diante, o que o prefeito começou a verbalizar publicamente foi que iria se contratar uma auditoria. E essa auditoria ocorreu, certo? A minha pergunta é a seguinte: a contratação da auditoria, ela foi paga pelo Estado, pelo município? E segundo, os apontamentos que essa auditoria fez foram realizados na sequência pela BH Trans? Nós tivemos tanto cuidado que a licitação não foi feita nem pela BH Trans. A licitação foi feita pela Secretaria da Fazenda, uma subsecretaria especializada em fazer. A primeira, inclusive, deu deserta. Não apareceu nenhum candidato. Até hoje não entendemos por que não apareceu ninguém. Aí tivemos que esperar o prazo, publicar, fazer outra licitação, que levou-se um tempo aí, como sempre. Você tem todos os prazos legais para cumprir. Foi feita a licitação, apareceu somente uma empresa. Apareceu uma empresa, ganhou, ela cumpriu os requisitos. Uma empresa, para fazer auditoria, ela tem que ter o registro como empresa auditora no CRC, e o seu profissional técnico tinha que ter, ela cumpriu lá tudo, e foi feita a auditoria. Do ponto de vista da recomendação, a última página, recomendações. Tem lá alguns apontamentos. Na minha opinião, o principal apontamento que ela faz, e que ela fala assim, olha, tem que ter um plano de contas contábeis padrão. Porque não adianta eu querer fazer auditoria e comparar as empresas se cada uma faz a sua contabilidade diferente. O que nós fizemos, vereador? Preparamos um plano de contas padrão e transformamos isso num decreto e hoje está implantado um plano. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer processo de auditar terá que encontrar nas empresas, todas elas, a mesma estrutura contábil, porque aí vai ficar fácil para quem for fazer o serviço poder comparar e verificar os números. Então, eu acho que das recomendações, essa é a mais importante. Eu não sei todas elas de cor, não tem jeito. Provavelmente o senhor pode até pedir, a gente aponta lá e aponta, ó, fez essa e nós cumprimos. Na questão das recomendações, de fato são N recomendações, o ponto-chave da auditoria é que ela apontou, assim como o meu colega que antecedeu disse, prejuízo sistemático das empresas de ônibus ao longo do tempo. Qual foi a medida a ser tomada? A decisão, por exemplo, de tirar trocador, cobrador, agente de bordo, né, e permitir que as empresas, de fato, andassem sem eles, é uma compensação? Os fatos ocorreram simultaneamente, tem relação um com o outro, mas são um pouquinho distintos. A auditoria, ela pega o horizonte do contrato. Então, você tem que pegar a auditoria e o contrato vai até 2008, você tem que projetar ali para frente. Projeta os custos e projeta as receitas. Nós, aqui dessa casa, tinha um grupo de vereadores que acompanhava a auditoria, inclusive nós discordávamos da auditoria, falou assim, eu tenho autonomia, mas das projeções do passageiro. Eles estavam projetando lá, de repente, chegava lá na frente e não ia transportar ninguém. Falei, então não tem sistema de transporte. Então, essa é uma parte que faz com que você apresente necessidade de reajuste de tarifas. Se pegar os 4 anos, 2017, 18, 19 e 20, teve um reajuste de tarifa. E a retirada do cobrador foi uma retaliação por essa uma coisa. E com isso,
Só para pontuar, o senhor está dizendo que as empresas de ônibus retalharam a Prefeitura de Belo Horizonte? Neste ponto, vereador, eu pessoalmente acredito, que a retirada dos cobradores, ela se deu por falta dos reajustes de tarifa. Mas só para pontuar, então o senhor afirma categoricamente nessa comissão parlamentar de inquérito que as empresas de ônibus com contrato vigente retalharam o órgão público da Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que do ponto de vista processual, como é que eu... Não, o senhor é que disse. Não. Eu gostaria só de sublinhar, o senhor está afirmando categoricamente aqui nesta comissão que investiga as empresas, que elas agiram de maneira premeditada para retalhar a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu não sei se foi de maneira premeditada. Isso eu não posso afirmar porque é do outro lado. O que eu posso afirmar aqui é que, na ausência do reajuste, as empresas retiraram os cobradores. E mais... Ou seja, na sua visão, desculpa, viu, vereador Braulio, só para pontuar bem, houve uma ação deliberada das empresas para descumprir o contrato. Eu colocaria nesses termos. Então, só para pontuar e registrar bem em ata, o ex-presidente da BH Trans afirma que as empresas agiram de modo pensado, deliberado, para descumprir um contrato vigente com a cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Vereador Braulio, perdão. Obrigado, presidente. Senhor Célio, o questionamento é justamente nesse sentido. Porque, se de fato havia um descumprimento de parâmetros contratuais, o que a BH Trans fez efetivamente para corrigir a rota e fazer com que as coisas voltassem aos eixos? Porque a sensação é que deixou-se passar. Vereador, nesse caso, qual é o instrumento que você tem, qualquer órgão tem, para fazer? Você tem um contrato. Então, lá tem uma cláusula que ele tem que cumprir, e para aquela cláusula não sendo cumprida, você tem lá uma responsabilização. No caso, é uma multa por a falta de agente de bordo. E se nós pegarmos o número de multas, o senhor e pode também requisitar, que a gente tem, e você vai perceber a quantidade de multas que foram emitidas pela ausência do cobrador. Então, teve ação sim, tá? Eu vou dar uma parte aqui para a vereadora Bela, então, para a gente continuar no assunto aqui. Então, rapidamente, doutor Célio, você está dizendo, então, que o único mecanismo que a Prefeitura tem para controlar o descumprimento do contrato pelas empresas de ônibus é a aplicação da multa. Mas como a gente pôde perceber, através de estudos que foram feitos, né, o pagamento da multa, ele é residual. Pra vocês terem uma ideia, né, assim, um estudo que o Movimento Tarifa Zero fez, aponta que o lucro em retirar os agentes de bordo era de 67,8 milhões. E o valor estipulado das 9.391 multas em todo o ano de 2018 foi pouco mais de 6,4 milhões, ou seja, menos de 10% do montante. A multa está compensando dentro desse cálculo. O que você teria a dizer sobre isso? Vereadora, obrigado pela oportunidade. Vereadora, obrigado pela oportunidade. Todo o trabalho do cálculo do tarifa zero foram feitos em cima dos números que nós fornecemos. Lá no início do relatório, inclusive, eles citam, agradecem o fornecimento das coisas. Nós, lá no Ministério Público, inclusive, falamos assim, vamos dar uma olhada nesse estudo, para a gente dar uma olhada. Ficou-se de criar um grupo de trabalho e que não prosperou, vereador. E olha só, pegando a primeira pergunta do vereador Braulio, como é que eu entrei? Talvez eu não falei um negócio. O meu cargo é analista de tarifas e custos. Então, eu peguei, agora até que eu estou com um pouquinho mais de tempo, eu dei uma olhada, ali naqueles cálculos, tem problemas. De um lado e do outro. Tem conta que foi para cima e tem conta que foi para baixo. Então, vereadora, não dá para afirmar isso desse jeito. Porque não são esses números. Se você sabe me perguntar quais são, eu confesso que eu não sei.
Pois é, mas os números bases foram fornecidos. Na hora que foram feitas as contas, eu não sei qual foi a base que eles pegaram, mas tem coeficiente. Cada ônibus roda com quantos cobradores? É um exemplo que pode ter sido para mais ou para menos. Eu só estou mostrando, eu só estou comentando, e aí pode surgir até uma oportunidade, e eu sei que do interesse, é de pegar aquele estudo ali e cotejar, pegar ponto por ponto e vai olhando. Então, vou olhando, está ok, passa para o próximo. Porque aí a gente vai poder chegar ao final e falar assim, valeu a pena, não valeu a pena. Porque as multas são aplicadas. E a pergunta do vereador aqui, que foi a primeira, nós já mostramos. E se não for pagas, são registradas lá na dívida ativa e com toda a consequência de ser registrada na dívida ativa. Vereador Braulio, para encerrar a sua participação. Sim, me permita, presidente, a última pergunta aqui, até para a gente democratizar o espaço e os outros vereadores fazerem os questionamentos, e aí se ao final ficar sobrando alguma ponta, a gente faz uma última participação. Senhor Célio, o relatório da auditoria aponta, de fato, um desequilíbrio financeiro que é considerável. Inclusive, aponta um valor de passagem que seria motivo aí para muitas pessoas caírem duras para trás, mas está lá colocado. Uma forma de reequilibrar, obviamente, era de reduzir custos do próprio sistema de transporte, e eu tenho certeza que os engenheiros que trabalham com esses cálculos, otimização, eu tenho certeza que soluções de racionalização de linhas, eixos de tronco, baldeações, quadros de horários, enfim, certamente entregariam várias soluções. Durante a sua gestão, o senhor teve acesso a projetos que poderiam ter feito esse lado da conta? Afinal de contas, sabemos que não existe almoço grátis. Ou você vai atender 100% dos requisitos e vai custar mais caro, que é o que está apontado no relatório, ou você vai ter que reconfigurar essas linhas para ajustar o custo e oferecer uma passagem a um valor X que a população, obviamente, entenda que seja justa. O senhor teve acesso a estudos que te permitiriam fazer esse lado do ajuste e da redução e que não foi possível implementar por causa do contrato? Eu não diria... olha só, parte do custo de uma estrutura de transporte é dado pela quantidade de ônibus, motorista e diesel que se gasta para fazer uma determinada rota. Se a rota está congestionada, você vai gastar mais tempo para cumprir aquela rota, e mais tempo para cumprir aquela rota, você vai precisar de mais veículo, mais gente, gastando mais combustível. Então, uma das alternativas que nós identificamos para reduzir o custo é fazer faixa exclusiva na cidade. Porque fazendo faixa exclusiva, o ônibus circula melhor, mais rápido, gasta menos e menos quantidade. Neste caso, vereador, nós entregamos, no fim do primeiro mandato, um conjunto, por exemplo, de faixas exclusivas na cidade, que a gente espera que nesses próximos anos agora elas venham a ser implantadas. O presidente Diogo, que se eu não me engano, inclusive, relatou as consultas públicas que ele quer fazer com essas faixas, mas essa é uma das, não diria mais importante, para não falar e para não esquecer de nenhuma, mas é uma medida relevante para reduzir custo. É você dar prioridade no transporte público frente aos demais modos de transporte. Com isso, você consegue. Porque, de certa forma, a gente sabe aí que o próprio prefeito falou que as pessoas eram transportadas em latas de sardinha, e a gente continua vendo isso, inclusive continua vendo isso no período de pandemia, porque a gente não está aqui restrito a esse período pandêmico, né? A gente está falando de um modo geral. Como que vai fazer reduzindo o custo, sendo que vocês estão maximizando o ônibus lotado, pessoas em pé, e esse tempo todo para se tomar uma decisão, uma solução? A população fica muito incomodada com isso.